Olá, pessoal, tá tudo bem com vocês? Olha, terceiro episódio aqui do nosso Lado B da Obra. Hoje com o Bruno Ramos, uma pessoa que muitos de vocês já sabem quem é, porque ele faz uns vídeos bem legais sobre construção civil. Se apresenta um bocadinho pra gente, Bruno. Muito bem. Então, o meu nome é Bruno Ramos. Estou ligado ao mercado imobiliário desde 2012. Okay. Mais recentemente, ou há cerca de 4 anos, comecei a enverdar pela construção ou pela gestão de obra, como quiseres. E pronto, e sempre, se me deres a escolher, pronto, lá estou eu a enrolar, desculpem. 1, 2, 3. Não, fala. Estava a dizer, o meu nome é Bruno Ramos, tenho 38 anos, estou no mercado imobiliário há cerca de 12. Há cerca de 5, quando começou a pandemia, também virei um bocadinho para o lado da construção. E desde então tenho feito mais construção do que imobiliário, não te vou mentir. Mas quando você começou assim, quando você fala que começou no mercado imobiliário, você começou como consultor da parte do imobiliário, Exatamente. é isso? Eu estava na faculdade a tirar Engenharia Civil, ok? Perfil Geotecnia. E hoje, Geotecnia, aprender a calcular estacas. Eu tive 17 a projeto geotécnico. Para quem não sabe, geotecnia, gente, é o estudo dos solos. Exatamente, pronto. Ou seja, barragens, túneis, foi essa parte que eu estudei. Entretanto, eu já estava um bocadinho farto de ser dependente dos meus pais e decidi entrar no mercado imobiliário em 2012, como te disse. Sempre foi um negócio em crescendo, chamemos-lhe assim. Mas ficou sempre cá o bichinho da construção, porque eu estou ligado à construção também por questões familiares, ou seja, a minha família também já tem uma empresa de construção e eu costumo dizer que nasci no meio dos tijolos, ok? Sempre foi uma coisa que eu gostei e pronto, e apesar de ter enverdado pelo caminho do mercado imobiliário que me levou, e está que dizê-lo, que me levou à independência financeira, ok? Neste momento eu quero incidir ou colocar toda a minha energia naquilo que efetivamente me dá prazer, que é a gestão de construção. Okay? Mas é engraçado que você começou a trabalhar no imobiliário numa altura muito complicada. 2012. Posso dizer que no meu primeiro ano eu vendi 5 casas e não houve uma com financiamento bancário. Não se fazia créditos naquela altura. Não, eu lembro, 2012 para mim foi assim, um terror. Foi um ano... Aliás, 2012 a construção não, também... 2009 começou, né? Foi um bocadinho antes, certo? Mas esses anos, 2009, 10, 11, até final de 2013, não só para o imobiliário, mas também para a construção, sabes perfeitamente que foram tempos mais desafiantes. Mas pronto, tudo passa. Nós também achávamos que agora com a pandemia que isto ia cair tudo e não sei o quê, e que a verdade é que continuam-se a vender casas e continua a haver pouca oferta de casas. E que tu, como sabes, tens muito trabalho. Que a minha empresa cresceu 30% no nível de faturação. Exatamente. Só na altura da pandemia, trabalhando todos em casa. Não, aquilo que eu notei, por exemplo, na parte imobiliária foi toda a gente andava à procura de uma casa com espaço exterior, era uma coisa incrível. Toda a gente começou a enxergar a sua casa, né? Esquece. Você não nota isso, assim, você que trabalhou diretamente com o imobiliário nessa altura, você não entendeu que as pessoas começaram a entender que em casa não tinha luz? A valorizar o que não tinham. Em casa não tinha luz, que não tinha espaço, né? A questão do home office, por exemplo, né? Que entrou muito na vida das pessoas. Não se falava de teletrabalho antes da pandemia. Né? E que eu até vejo agora um retrocesso das empresas, né? As empresas querendo voltar com as pessoas para o trabalho e tudo mais. Mas eu senti que muita gente começou a enxergar a sua casa, porque passou a estar lá todos os dias, de uma maneira diferente que vinha antes. Porque a nossa vida é muito corrida, gente. Nós costumamos valorizar as coisas, ou costumamos valorizar mais as coisas quando não as temos. Okay? E aquilo que eu senti nessa altura, imagina, moradias... Era toda a gente à procura de moradias ou apartamentos com varanda. Era uma coisa impressionante. Okay? E toda a gente, no fundo, achava que, por causa da pandemia, que isto ia parar tudo, a construção ia parar, o imobiliário ia parar. E a verdade é que continua. Okay? Não, e muito por causa de decisões do governo, né? Porque eles decidiram que a construção não devia de parar. Porque se eles entendessem, né? Eu acredito que tenham países que tivessem tido decisões mais extremistas nesse sentido. Olha, é para parar tudo, né? E no caso a construção civil continuou sempre. Sim, houve aquela... Eu lembro de sair de casa para fazer fiscalização. Eu ia-te comentar isso, ou seja, eu lembro-me da primeira vaga em que havia uma série de regras para tu fazeres visitas. Eu lembro-me de levar, em vez de levar tipo a ficha técnica para entregar ao cliente, levava uma coisinha de álcool gel e a máscara para poder fazer uma visita, estás a ver? Mas pronto, houve aquela primeira vaga que supostamente era proibido.
Mas as coisas não pararam e tiveram que continuar. E Ok? mas você continua ainda trabalhando no imobiliário? Continuei. Sim, embora. Depois o que é que aconteceu? A partir da pandemia, eu tinha 2 terrenos que queria rentabilizar, decidi fazer os projetos, ou mandar fazer os projetos, fiz os 3D e coloquei à venda, tipo chave na mão, sem estarem feitos. Ok? A verdade é que nessa altura, em maio de 2020, ou em junho de 2020, apareceram umas pessoas para uma das casas. Pronto, e aparecendo uma pessoa para uma das casas, ou um casal para uma das casas, nós arrancámos com as duas. Foi a partir daí que comecei, digamos assim, a fazer construção nova. Eu já tinha feito bastantes remodelações para trás, mas a partir dessa altura foi quando efetivamente comecei por mim a fazer construção nova, ou a gerir construção nova. No caso destas duas, eu era o dono de obra, ok? Ok. As que estou a fazer neste momento, como já te disse, são gestões de obra, no fundo. Não sou o dono, basicamente giro tudo aquilo que acontece nessas mesmas casas. Ou seja, você pegou aquilo que você aprendeu, o que você desenvolveu na construção dessas 2 casas como dono de obra, para outras atividades, para outras pessoas. Basicamente foi isso que você fez. Sim, eu sempre achei que uma das mais-valias do Bruno face a outros consultores imobiliários tinha a ver com o facto de o Bruno perceber um bocadinho de casas. Não é do processo de negociação de uma casa, mas sim daquilo que é intrínseco à casa. Materiais, a forma como a coisa está feita, se está bem feita, se não está bem feita. E foi um bocadinho nessa base. Ou seja, assim que comecei, disse logo, pá, imobiliário vai começar a ser um bocadinho mais passivo. Ok, é um facto. E agora, falando aqui do teu canal, né, que foi onde a gente se conheceu, né, Casa que aos se chama Bocados. Casa aos Bocados, e agora, Bruno, Casas do Tejo. Sim. Me explica um pouquinho de onde é que veio essa ideia, qual é o objetivo, no fim das contas, né? Porque, assim, é super explicativo. Eu acho aquilo... Obrigado. Dizer-te o seguinte. Eu acho muito bom, assim, a nível de esclarecimento. Ainda outro dia eu vi um vídeo teu falando sobre tipos de tubagens, né? Da canalização, sim. Exatamente, sim, que eu acho que faz todo o sentido, principalmente para os donos de obra que não percebem, não é? Sim, eu acredito, e tu concordarás comigo, temos que ser pragmáticos. Em Portugal não é dos países onde se constrói melhor, certo? E eu tendo em conta aquilo que não só foi o meu percurso, mas também por razões familiares, eu já tive a oportunidade de assistir a muita coisa no que respeita à construção. Pá, e eu custa-me um bocadinho, imagina, como consultor imobiliário, eu vou mostrar uma casa remodelada, sei o que é que lá está e tenho que estar calado. E isso choca com aquilo que são os meus valores, estás a entender? E o que é que eu pensei? Se eu transmitir conhecimento às pessoas relativamente àquelas coisas que são mais básicas sobre o que é o ter uma melhor construção, Sim. Não vou ter este problema que te acabei de mencionar. 2, elas vão estar muito mais atentas na hora de escolher uma casa. Okay? E basicamente foi nessa onda que nasceu a Casa aos Bocados. Ou seja, o primeiro intuito, e já partilhei isto contigo, era vou partilhar tudo o que sei, vou partilhar tudo o que sei sobre construção e transmitir essa credibilidade às pessoas. Em troca, o que é que eu quero? Eu não quero vender mentorias, não quero nada. Em troca, sempre que as pessoas precisarem de comprar ou vender uma casa, o Bruno Ramos ou as Casas do Tejo querem ser a primeira escolha dessas pessoas. Okay? A verdade é que desde dezembro para cá, o que tem estado a acontecer é que está-me a levar pelo caminho da gestão de obra. E também está tudo bem, porque eu gosto, é das coisas que eu gosto de fazer. Okay? Agora, acredito muito que quanto mais pessoas existirem a falar destas coisas que vamos falar hoje, ou que estamos a falar hoje, ponto número 1, menos os donos de obra ou menos as pessoas que compram casas vão ser enganadas e, quer dizer, e as pessoas que fazem também vão se sentir obrigadas também a apresentar um melhor trabalho, estás a entender? Sim. Por isso eu acho que ganhamos todos, no fundo é isso. Uma coisa, um ponto que às vezes eu bato é... Qualquer pessoa pode ir no INPIC. Eu nem sei se o nome é esse. INPIC já... INPIC e pedir um alvará de construção. Sim. Exato. E isso eu acho altamente perigoso, né? Não há um certificado do construtor. Não há nada. O canalizador não tem um certificado. Agora, nesse momento, o eletricista até tem. Mas seria importante que todos tivessem algum tipo de certificação e de atualização. Porque, por exemplo, vamos lá voltar àquilo que você falou do teu caminho, né? O teu pai era construtor, certo? E você hoje em dia faz construção. Certo. Há uma mudança, ou não? Claro, Não a se forma como faz se construiu em hoje... 1990 não é a mesma que se constrói hoje, como é óbvio. Não é verdade? Às vezes eu estou nas obras e vejo as pessoas com mais experiência, do qual a gente respeita a experiência, como é lógico, né? Eles sabem muito mais do que nós, principalmente daquilo que pode acontecer de errado, porque eu acredito que, do ponto de vista de experiência, eles trazem
o seu conteúdo também, mas para mim às vezes é difícil estar numa obra em que a gente tem um conceito de construção e o que vai acontecer e algumas preocupações, e eu tenho a pessoa que se calhar é mais velha, mas eu fiz isso há 60 anos, gente. Então, se você fez há 60 anos, atenção, nem tudo é feito da mesma maneira, né? A gente já teve uma evolução na construção também, certo? E tens um exemplo muito, muito concreto e que é fácil qualquer pessoa, mesmo que não esteja ligada à construção, perceber. Antigamente só era comum utilizarem-se paredes duplas com isolamento térmico no meio, eventualmente caixa de ar ou não, mas quando esse isolamento térmico chegava à viga ou ao pilar havia sempre uma interrupção. E o capote, por exemplo, veio resolver essa questão. Exato. Pode falar-se que ainda não temos historial suficiente para perceber quantos anos é que o capote vai durar, mas a verdade é que resolveu, quer as pontes térmicas da estrutura toda pelo lineares lado de fora. e planas, conseguiu resolver tudo. E eu trabalho ainda com arquitetos que não querem. Que não acreditam na solução do capote. E aí eu venho com outra solução, né? Gente, quando eu falo assim, a gente está falando de ETICS, né? Solução ETICS, né? Isolamento pelo exterior. Então eu tenho a minha casa, como eu vou dizer assim, com a vista do tijolo, tá certo? Eu tenho o tijolinho, eu tenho a viga de betão, vai lá o coleguinha do ETICS, né? Do capote, vem e faz o isolamento todo por fora por igual. Toda a viga fica isolada. Todos os pilares ficam isolados. Então, vocês deixam de ver... Sabe aquele escurinho que se vê dentro de casa muitas vezes? Vocês deixam de ver isso, né? Aquele escurinho pode ser por causa das pontes térmicas, também pode ser por causa de condensação. Mas isso é outro problema. Isso é outro problema. Mas vocês deixam de ter a partida esses problemas das pontes térmicas porque fica eliminada logo. Exatamente. Aí eu tenho as pessoas que ficam preocupadas se o material tem resistência suficiente. Mas hoje em dia já existem argamassas térmicas. Certo? E existem ETICS com diferentes densidades. Por exemplo... O problema é que na maior parte das obras que tu vês a densidade mínima. Aquele primeiro metro do chão deve ter uma densidade mais compacta do que para cima, porque são zonas onde passam pessoas e tem que ter mais resistência. Não é? Exatamente. Né? E aonde você ia buscar que os materiais que estão contemplados no projeto tinham que estar de acordo com a obra, né? Uma fiscalização também, gente. Vocês tinham que ter uma fiscalização certinha, porque vocês pagando um fiscal... Vamos falar sobre o fiscal e diretor da obra? Né? Que são dúvidas que as pessoas têm, não é verdade? Vamos lá. Bruno, me diz só uma coisa. Então, você faz a gestão, mas existe supostamente um diretor da obra, certo? Eu faço gestão completa. Ok. Ou seja... É para as pessoas entenderem qual é o papel de cada um, porque depois isso faz confusão. Quem trabalha comigo, ou quem trabalha connosco, o dono de obra só tem que tomar duas atitudes, que é decidir os orçamentos que nós arranjamos e pagar às pessoas. E pagar às pessoas. Eu sou muito sinestésico. Basicamente, depois temos que ter, obviamente, o diretor de obra, a fiscalização e o coordenador de segurança, que são as coisas mínimas obrigatórias para um novo projeto de construção, no fundo. Sendo que o diretor da obra é o técnico que o construtor traz. Ok? Exatamente. Vamos falar assim, né? É o técnico que o construtor faz. Ou seja, o construtor, para ele construir, ele tem que ter um engenheiro na sua empreitada, ele tem que ter um arquiteto na sua empreitada, e esse técnico está ali para defender os direitos do empreiteiro. Exatamente. Pois existe o fiscal, que é você, como dono de obra, né? Falando aqui para o dono de obra, você vai ter que contratar um técnico também. E esse técnico pode ser o arquiteto, pode ser um engenheiro, mas ele está ali para lhe defender, enquanto dono de obra, e defender o projeto. Tá certo? Então, o papel do fiscal, na verdade, é ver se está tudo correndo de acordo com o planeado. E o planeado seria o projeto aqui. O coordenador de segurança da obra, né, que eu falei aqui para o Bruno, pode acumular com funções com o fiscal. Isso é importante referir e falar também. Por quê? Porque essas duas funções... Foi uma boa dica. É porque essas duas funções estão ali para defender o dono da obra. Então, o engenheiro que faz a fiscalização também poderá fazer a coordenação, sim ou não. Isso é uma decisão depois de obra, né? E, no fundo, a coordenação de segurança... Tratando isto por miúdos, é para evitar multas da autoridade correspondente. Né? E acidentes, no fim das contas, trabalho, né? Sim. Porque eu já tenho visto aí uns andaimes que dá para chorar. Não vamos falar sobre isso. Dá para chorar um pouquinho. Existe a parte teórica e depois existe o que efetivamente as pessoas fazem. Tu podes ir lá pôr capacetes e luvas e os EPIs todos, porque eles depois tomam a decisão de usarem ou não. Estás a ver? Eu já trabalhei como coordenadora da obra e posso dizer que eu me sentia uma educadora de infância. Porque eu basicamente passava nas obras repetindo todos os dias a mesma coisa. Olha, eu posso partilhar contigo, rapidamente. Eu agora naquelas que estou a fazer pus lá os 4 caixotes de lixo. Okay? Azul, amarelo, castanho e verde. Sim. Se tu abris cada uma dessas tampas, aquilo está tudo misturado. Tens as lamparinas ou as garrafas
de cerveja. Nos 4 caixotes, tens plástico nos 4 caixotes, tens lixo orgânico nos 4 caixotes. Quer dizer, tu podes lá pôr os caixotes, mas as pessoas depois é que têm que ter a consciência de fazer a coisa de forma correta ou não. Sim. Mas pronto, é o que é. E agora, voltando aqui, existe o gestor de obra, que nesse caso é você, que eu acho interessante no sentido de... Eu tenho clientes que me perguntam muitas vezes: ah, não, Flávia, olha, eu só vou querer o construtor para fazer a estrutura e a partir daí eu faço a gestão da obra. Uma pessoa que nunca trabalhou em nenhuma obra, que nem sabe a ordem da obra e que muitas vezes nem o caderno de encargos tem, né? Como a gente falou anteriormente. Né? Nem o caderno de encargos tem, nem mapa de quantidades tem, ou seja, é um tiro no escuro. E aí vem você, que é o gestor da obra, que eu acho super interessante existir essa pessoa, que é... Eu tenho um cliente que ele quer fazer adjudicações diretas porque a intenção é ter uma economia na construção. Ele entende que se ele construir com o mesmo construtor, início e fim, a margem do construtor é maior. Vai ser maior, claro. E vai ser maior, a gente Ele sabe tem que se disso. defender, exatamente. Mas a responsabilidade toda cabe só a um. Nesse momento, esse meu cliente, e acredito, eu tenho clientes que foram para essa via sem gestão de obra. Uma obra que era para durar 9 meses, durou 2 anos. Ok? Muita comum. dor de cabeça e muita coisa errada que teve que ser refeita. Então, do ponto de vista financeiro, se você me perguntar se, Flávia, valeu a pena? Deve ter valido, mas com muitos percalços. Dor de cabeça. Muitas dores de cabeça. E entra você como gestor, que eu acho super interessante. Fala um pouquinho do teu papel como gestor, como você pode ajudar as pessoas nesse caso e por que as pessoas devem ou não, na tua opinião, fazer adjudicações diretas aos subempreiteiros que vão fazer a obra, por exemplo. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim, a minha opinião sobre isso é muito simples. Se eu, dono de obra, não tiver conhecimentos sobre construção, tens que ter sempre alguém ao teu lado para minimizar aquilo que vão ser as tuas dores de cabeça, ok? Porque senão será fácil a qualquer subempreiteiro enganar-te. Faço-me entender? Pronto. Onde é que eu acho que o papel é importante? Os donos de obra com os quais eu tenho lidado são pessoas que não estão ligadas ao ramo da construção. São investidores, ok? Eles basicamente compram um terreno, mandam fazer um projeto e depois vendem a casa-chave na mão. Mas precisam de alguém, e nós também sabemos que a fiscalização deveria estar mais vezes em obra que aquilo que na realidade está. Às vezes nem uma vez por mês lá vão, mas pronto, é o que é. Mas atenção, eu também tenho que chamar a atenção aqui. Às vezes o cliente contrata essa fiscalização mesmo. Certo, exatamente. Né? Pelo valor que é. É curto. Lá está. Percebe o que eu estou falando? Aí entra a parte do dinheiro, ou seja, aí entra a parte daquilo que é. Eu costumo dizer, e estávamos a falar disso há pouco, que é das primeiras decisões que tu tens de tomar quando vais construir uma casa é qual é o número de dores de cabeça que queres ter, sabendo de antemão que provavelmente se escolheres tudo o mais barato vai-te trazer muito mais dores de cabeça. Se tu me perguntares a mim, Bruno, tu não percebes nada de construção, eras capaz de orientar pessoas que estão no ramo para construir a tua casa. Não senti essa segurança. Eu tenho estes anos todos que aprendi com a minha família, mais os anos que estudei, mais os anos de experiência que tenho, e não é por causa disso que também não me acontecem, não tenho vicissitudes na obra. Okay? Ou seja, acredito que quanto mais experiência, menor vai ser a probabilidade de tu teres dores de cabeça. Agora, tu sabes melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, todas as obras, não há uma que não tenha vicissitudes. Okay? Não. E principalmente reabilitação, mas nem vou entrar por aí. Pronto, reabilitação então ainda é pior. Só quando começamos a partir é que sabemos o que é que está lá por trás. Não é? Exatamente, porque assim, no fim das contas, as equipes também têm certos vícios. Entende? E os vícios nem sempre significa que o fato de você fazer sempre aquilo daquela forma seja o certo. E é difícil, às vezes, a gente contornar e ensinar as pessoas em obra. Olha, afinal, não se pode fazer isso, você tem que fazer daquela maneira. Por isso é que eu falo aqui que o fato de haver um certificado ou haver um estudo, um pré-estudo, gente, estou falando 3 diazinhos, sabe? Para o gajo do estuque, para o senhor do reboco, para quem vai abrir roços. Para se atualizarem, no fundo, né? É isso que estás a dizer. Porque, por exemplo, coisas que me fazem confusão que eu vejo na obra, a gente ainda hoje vejo, e em projeto eu já vejo. Porque eu já sei que vai acontecer. É eu ter os meus pilares, ter o estuque a passar na frente, e aonde é que vai passar o tubo d'água? Né? Pois. Entende? Ou seja, me rasgam ali a estrutura. Eu tô cansada de ver isso. E faz-me confusão como é que a gente ainda não usa um pladur, né? Um gesso cartonado. Por que a gente ainda não tem? Ou seja, eu acho que a construção, ela evoluiu, mas ela tem muito para evoluir ainda. Muito mesmo. Entende? E se a gente não tiver juventude que queira aprender, se a gente não tiver escolas de formação que falem, vai ser sempre feito assim.
Eu acho que as pessoas... Porque apesar de você ser gestor, você não está na obra todos os dias. A gente não está na obra todos os dias. Não. O que eu acredito é que tem que haver, como é que é dizer? Tu tens que precaver, hoje em dia tu tens que precaver a priori as coisas que vão acontecer. Imagina, tens o projeto de águas e esgotos. Tu sabes onde é que passam os tubos de esgoto e onde é que passam os tubos de água. Não te custa nada estudares a situação antecipadamente e, por exemplo, numa das lajes tu deixares um negativo para poderem passar os tubos ao pé das casas de banho. Estás a entender? E aquilo que eu sinto é que alguém que não tenha essa destreza ou que não tenha essa preocupação, depois vai-lhe dar muito mais chatice, porque depois o pedreiro vai estar a reclamar que vai ter que andar a partir e não sei o quê. E isso acaba por trazer mais complicações, no fundo é Não, um bocadinho por aí. e depois, assim, a disparidade, que é o projeto da obra em si. Porque, assim, nós projetistas, a gente tem que saber as regras de tudo e um par de botas. Mas depois quem está construindo não sabe a regra de nada. Entende? Então, muitas vezes eu tenho obra, o construtor reclamando, não, mas eu passei por aqui quando não poderia. Entende? Por exemplo. Que as coisas vão mudando, sim. Não é isso, é porque eu sinto que não há nenhum tipo de obrigação de formação. Quando a gente fala em construção nos Estados Unidos, o carpinteiro ele tem que se atualizar de 3 em 3 anos. Então, assim, há uma norma, há uma normativa, há regulamento, e ele tem que acompanhar aquilo, de 3 em 3 anos ele é atualizado e ele tem um certificado. E eu não sei até que ponto, sei lá, funciona a nível de pontos também, né? Olha, você faz uma reclamação, sei lá, alguma penalização para quem faça mal. Se a gente não regulariza essa parte, dá para frente, a gente vai continuar tendo isso assim. É uma bola de neve, que imagina, vai lá tu dizer hoje a uma pessoa com 60 anos que tirou o alvará nos anos 80, que não precisou de fazer nenhuma atualização. E não tem, hoje em dia também não tem. Pois. Pronto, quer dizer, como é que tu vais dizer a uma pessoa dessas, que já traz toda a experiência, do estilo, eu é que sei. Porque assim, como é que você escolhe um subempreiteiro? Porque isso tudo para dizer que eu sinto dos meus clientes, a dificuldade deles é, mas quem eu vou escolher e como é que eu vou escolher o empreiteiro para fazer a minha casa? Olha, porque como é que ele vai saber se aquele cara é realmente bom? Entendeu? Tocaste num ponto essencial. Eu cada vez mais acho que não é suficiente tu pedires 2 ou 3 orçamentos. Mais importante do que pedires esses 2 ou 3 orçamentos, para poderes também comparar, tem a ver com fazeres um check reference. O que é que eu quero dizer com isto? Tu tens que tentar saber informações da pessoa. Porque nem sempre o mais barato vai ser o pior deles todos, nem sempre o mais caro vai ser o melhor deles todos. Okay? E eu acho que em cima daquilo que são os valores que tu apuras para os vários orçamentos que tu precisas, eu, Bruno, gosto sempre de fazer o tal check reference, ou seja, este senhor veio de onde? Vou tentar saber quem é que conhece, quem é que não conhece, olha como é que correu esta obra com este senhor. Isso lá está, é trabalhar na antecipação para que tu, mais uma vez, voltes a ter menos problemas, no fundo é por aí. Porque o que eu tenho notado, e falando de projetos completos com projeto de execução, mapa de quantidades, é que eu tive, há 2 anos atrás, um cliente que quis fazer a sua casa. Uma moradia de 2 pisos, gente. Não era nenhuma mansão, porque as pessoas acham que projeto de execução é só para uma construção muito grande. Okay. E ele falou, não, eu quero tudo. Eu quero o projeto de licenciamento, eu quero o projeto de execução, eu quero uma obra controlada e eu quero saber exatamente quanto é que vai custar a minha obra. E vocês vão me desculpar, mas só assim é que você consegue ter mais ou menos uma previsão de quanto é que vai custar. É impossível conseguir de outra maneira. Exatamente. É impossível. E aí o que acontece? A gente fez um mapa de quantidades, do qual os medidores com quem a gente trabalha, eu não faço as medições, mas a gente passa mesmo para um gabinete que faça medições, porque eles fazem um mapa maravilhoso, com tudo e mais alguma coisa, não é? Uma escavação, eu vou ter impermeabilização do tipo tal, do material tal, não falha. E aí, a gente deu para ele e ele foi a 15 empreiteiros. Gente, uma casa de 2 pisos sem cave. Tá certo? A 15 empreiteiros. Okay. E eu vou te falar de 15 empreiteiros, 3 responderam. Eu virei para ele e falei assim, esses são os únicos 3 competentes para fazer a sua casa. Porque os outros ficaram com medo de responder ao mapa de quantidades. Então, isso é uma dica que vocês têm que guardar para vocês. Percebe? E a verdade é que ele está no fim da obra e ele continua com o mesmo empreiteiro. Percebe? Então, ele começou uma obra com o empreiteiro e ele está finalizando a obra com o empreiteiro. Eu vejo ele super contente, as coisas correram exatamente como planejadas. Toda vez que o empreiteiro teve uma dificuldade, esse empreiteiro é engenheiro também, né? Okay. Então, todo empreiteiro, quando teve dificuldade ou dúvida, falou conosco e é assim que tem que ser. Nós somos os projetistas, é assim que tem que ser. Olha, estou com dúvida, posso? Olha, eu vou fazer, Flávia, passa aqui na obra, né? E a obra está aí às mil maravilhas, percebe? Então, é só para dizer que essa parte do mapa de quantidade também você faz uma filtragem de quem está apto ou não para fazer uma obra em condições. E quando eu falo em condições, é com tudo aquilo que o mapa diz. Sim, aliás, eu acredito que toda e qualquer obra que tenha
um caderno de encargos, ok, mas sobretudo um projeto de execução, aquilo que vai ser a consequência natural durante a execução da obra, será o facto de tu não teres que andar a decidir à medida que vais avançando com as coisas. Tu tens um plano de trabalho e tu, cumprindo aquele plano de trabalho, sabes perfeitamente quanto é que vais gastar e quais é que são os timings de execução das coisas. É verdade que para a nossa realidade existe muita gente que acha que não vale a pena gastar 5 ou 6 mil euros num projeto de execução, mas depois, no fim, arrepende-se porque as dores de cabeça que teve para andar a decidir, porque as pessoas não sabiam tratar, se calhar não lhes compensou o esforço. No fundo é isso. E Okay? quando a gente fala de moradias, existe um projeto que, no meu ver, é essencial, que deveria de ser feito sempre, mesmo que não haja projeto de execução, mesmo que a pessoa não queira fazer, que a Câmara Municipal não pede, que é a eletricidade. Né? Sim. Então, o que acontece? Para a Câmara Municipal, a gente entrega uma ficha, uma isso é outra luta, gente. Isso é outra luta. O que nós Né? entregamos, ou melhor, o que a maior parte... Eu costumo dizer isto, Flávia, que é a maior parte das pessoas faz o mínimo para aquilo que é contratado. Okay? E depois existe um grupo de pessoas que faz o chamado extra mile. Okay? Tu sabes perfeitamente, e já falaste sobre isso, que todos os projetos que vão para a Câmara, se nós vamos querer ler um projeto, por exemplo, de estabilidade de fio a pavio, nós ficamos ali um bocado à nora porque falta sempre qualquer coisa, estás a entender? E pronto, isso, gasta-se tempo, gasta-se chatices. No fundo é isso, porque depois é os homens da confragem que dizem pá, isto, falta aqui as cotas, ou falta isto, ou falta aquilo. E tu acabas por ter ali desafios desnecessários, como eu costumo dizer. Não, eu já tive reunião com o cliente me pedindo proposta que ele disse assim, não, o projeto é só um proforma. Eu não fiz o trabalho porque eu falei, gente, esquece, vocês nem vão querer a proposta. Porque a gente não vai entregar uma proposta de um papel só para entregar na Câmara se você não pretende. É tal história do barato sai caro. Exato. É como tudo, sem ovos não se fazem omeletes. E obviamente que eu percebo que para a nossa realidade existe muita gente que dispensa esta parte do caderno de encargos e do projeto de execução. Porque lá está, chegando ao fim da obra, as pessoas ainda não conseguem ter a noção da mais-valia até passarem pela coisa. Exato. Estás a entender? Eu garanto a qualquer pessoa que tenha um projeto de execução para a construção da sua casa que vai ter metade ou um terço das dores de cabeça, porque havendo pessoas competentes na obra é só seguir o plano. Okay? Não, e o próprio construtor, gente. Já apanhei construtores falando, para quê? Para quê? Para quê? Porque ele pode decidir tudo. Imagina, eu Como quer. Eu naquelas lá que estamos a fazer, não existe um projeto de execução. Estamos na história, estávamos na parte da laje da cave, com caixa de ar e não sei o quê. Qual é que é o diâmetro do tubo, qual é que não é o diâmetro do tubo. São coisas que não estão definidas. Obviamente que é a minha experiência que vai aconselhar o dono de obra, olha, não vale a pena meter menos de 75, senão aquilo não vai ventilar nada. No fundo é por aí. Isto para concluir, vale a pena o investimento num projeto de execução. Pelo menos o caderno de encargos ainda dou de barato. Mas o caderno de encargos também dou de barato, mas o mapa de quantidades. O mapa de quantidades detalhado. E projeto de execução, porque lá está, eu acho que para o próprio dono de obra. E para até evitar, para concurso, Bruno. E para evitar aqueles derrapes. Quantas pessoas tu conheces, donos de obra, que fecharam com um construtor, sei lá, por um determinado valor e depois, quando chegou ao fim da obra ou ao meio da obra, começaram-lhes a pedir mais dinheiro. Pois. Certo? Se houver um projeto de execução, é aquilo que ali está. Eu já cheguei eu fiz uma obra de um lar, né? Eu fiz a obra, não. Eu fui, nesse caso, eu fui a diretora da obra. Okay. Foi o meu construtor, gente, na altura aí que estava fazendo a obra. E eu lembro no mapa de quantidade, dizia que o isolamento tinha que ser de 6 centímetros, ele tinha posto 4, sei lá, era uma coisa assim. E o fiscal virou para ele e falou assim, não pago, eu só vou pagar 4. E pá, entende? Simples. Se fosse agora assim. Já não cumpria, se fosse agora 4 já não cumpria. Não, já não cumpria, mas naquela altura não vou falar quantos anos antes não também. Mas naquela altura era completamente indiferente nesse caso aqui por causa da certificação. Sim. Mas ele falou assim, não, eu só vou pagar 4. Então eu vou lá no item do mapa de quantidades, eu vou ver quanto é que custa o 4, a gente vai fazer o acerto para baixo. Porque aí é que a gente faz as obras, como é que é trabalhos a mais ou trabalhos a menos, né? A gente só consegue prever dessa maneira. Exatamente. Né? Mas voltando aqui, vamos voltar de novo ao teu canal. Vamos lá. O que está acontecendo agora contigo aí em relação ao canal, aquilo que você previa, aquilo que está acontecendo? Olha, eu passei já muito direto dizer-te o seguinte, nunca pensei que houvesse tanta gente com curiosidade sobre tijolos. Eu posso dizer que esse vídeo dos tijolos foi o que me projetou, digamos assim, ou que projetou a Casa aos Bocados, e já tem mais de 800 mil visualizações e mais de 16 mil gostos sem qualquer tipo de investimento em campanhas pagas. Sim. Okay? Isso aconteceu, eu publiquei esse vídeo no dia 26 de dezembro de 2023, eu tinha
1.600 seguidores, ok? Era um trabalho normal de imobiliário, o que é uma caderneta partial, tipo nova angriação, brevemente, reservada e não sei o quê. E a partir desse vídeo, tipo dia 26 não aconteceu assim nada, dia 27 não, também não aconteceu assim grande coisa. A partir de dia 28 aquilo começou a disparar. Pronto, e foi até hoje. Neste momento tenho mais de 50 mil seguidores, de forma orgânica. Mas Obviamente, é que eu acho que você faz vídeos muito bem. obrigado. Também tenho uma boa pessoa para me ajudar a editá-los. Atenção, também acho que nós temos que dizê-lo, ninguém cresce sozinho. Exato. É verdade que sou eu que escrevo, é verdade que sou eu que idealizo aquilo que é o fio de jogo do próprio vídeo, mas depois também não, se tiveres um bom editor, a coisa também não flui, ok? E nesse aspecto também tenho que agradecer à Digital Plane por causa disso. Agora, se tu me perguntares, há 4 meses atrás imaginavas estares a fazer um podcast com uma engenheira reconhecida em Portugal? Não. Não estava. Você acha Não que eu estava. sou reconhecida em Portugal, gente? Eu acho que eu sou só mais uma engenheira. Não acho. Olha, tu ainda aqui há pouco tempo foste a um evento falar do Simplex. Foste há pouco tempo. E pronto, eu já te seguia também há algum tempo, assim como tipo, outras pessoas do... Isso é tão engraçado que eu vou dizer assim para vocês, e é piada por causa dos meus filhos, né? Porque eu nem cheguei aos 50 mil, gente. Nós somos 30 e poucos mil na minha página, do qual eu falo de coisas técnicas. Eu também achei que não ia ser interessante para ninguém. E tento falar de uma maneira que toda a gente consiga perceber. Mas fui votar, na verdade. E então, na mesa de voto, uma menina falou assim, olha, a engenheira Flávia, e meu filho falou, ai mãe, você é famosa. Eu falei, que sou nada. Mas acontece, achei graça, percebe? A menina estava na mesa, foi muito engraçado. O que eu acho bom dos vídeos, ou que acho que pode fazer também a diferença dos vídeos da Casa aos Pecados e também os vídeos que tu produzes, é a sua intemporalidade. Imagina, a maior parte dos reels e podcasts que tu vês são coisas circunstanciais. Sim. E imagina, tu falares hoje de laminado ao vinílico, ou falares hoje sobre viabilidade sísmica, ou o que quer que seja, são coisas que daqui a um ano pode ter mudado umas coisinhas, mas é intemporal. Vai sempre informar. Vai sempre informar. Ou seja, eu costumo dizer que eu não estou preocupado com aquilo que eu vou dizer, eu estou preocupado como é que o outro vai receber a informação, porque se para o outro, ou se para quem ouve a informação for pertinente, tu vais sempre ganhar com isso. Dar para receber. Okay? E nesse momento as marcas estão em cima de ti? Assim, já tive algumas solicitações. É verdade que tenho alguns vídeos. Eu estabeleci como limite. Você tem um canal no YouTube, Bruno? Tenho um canal no YouTube. Isso é importante falar. Tenho um canal no YouTube, chama-se Casa aos Pecados. Já tem neste momento 1.600 seguidores, também de forma orgânica. E dizer-te que numa fase inicial, e tu tens visto os vídeos, eu não me preocupei muito com a história das marcas. Imagina, se for preciso agarrar num betume da Weber e meter em cima da bancada, não há problema nenhum, ou um tijolo da Arte Bela, ou o que seja. Obviamente, uma questão de ética profissional, desde o momento em que eu começo a fechar patrocínios para aparecerem ou em shorts ou em episódios completos da Casa aos Pecados, obviamente que tudo o que eu utilizar dali para a frente, vamos pôr uma fita colazinha, né? Porque não faz sentido haver pessoas que estão a pagar e outras que estão a ter publicidade totalmente gratuita. Sim. Mas sim, já temos tido algumas... Mas essa publicidade, e isso é uma coisa que eu sempre tive em atenção àquilo que eu falo e sobre os materiais, porque eu nunca falo as marcas, exatamente isso. Que é a gente não fazer uma publicidade de algo que a gente não acredita pela publicidade em si. Bom ponto. Percebe o que eu estou falando? Porque as pessoas podem achar, não, porque está pagando... Não. Eu, assim como na tua atividade, eu acredito piamente que, como já disse, a parte de ser intemporal ajuda-nos muito, porque imagina, eu tenho gostos todos os dias do vídeo dos tijolos que está saindo em dezembro. Porquê? Porque é uma coisa intemporal. E daqui a 10 anos vai continuar a acontecer. A outra questão é, desde o primeiro dia em que tu começas a ser parcial, tipo, a coisa fecha. Exato. Estás a ver? Ou seja, você tem que dar o teu parecer honesto das coisas. Eu sou-te muito sincero, podiam-me pagar 50 mil euros por um episódio, se fosse para falar das portas em MDF normal, daquelas de 150 euros, eu não falava. Né? Percebes? Porque falando de material em si, por exemplo, tem um material que estão sempre me perguntando, e eu acho que você já falou sobre isso, que é do vinílico. O vinílico. Né? Por acaso, olha, nunca instalei vinílico, mas para fazer esse vídeo fui estudar vinílico. Muita gente me pergunta, piso flutuante ou vinílico? E eu acho que o vinílico veio para ficar.
Sim, o vinílico veio para ficar. É uma solução. Aliás, tudo o que seja pavimentos para aplicar em cima de pavimentos cerâmicos, por causa do deslizamento do laminado, é sempre mais indicado tu colocares um vinílico. Agora, também, se calhar nos laminados a coisa é mais, como é que é de dizer? Existe menos variabilidade naquilo que são os pisos laminados do que em relação aos vinílicos. Por exemplo, daquilo que eu estive a estudar para fazer esse episódio, que é o episódio 6, que podem ver no YouTube, os vinílicos, há marcas que aconselham que não é preciso tela ou camada de assentamento, há outras marcas que tem que ser uma determinada tela específica. É porque basta um nivelante, não é? Faz um nivelante. Sim, basta um autonivelante, mas depois lá está. Há vinílicos que têm a chamada camada de assentamento, ou se quiser esponja, ok? E há outros que não têm. Mas depois, consoante as marcas, por isso é que é importante, sobretudo nos vinílicos, tu consultares as especificações, ok? Porque nas especificações da marca é que te vai dizer, por exemplo, pode ter uma camada de assentamento e eles dizerem taxativamente na caixa, não metas mais espuma por baixo. Espuma, diga-se aquilo que tu sabes. Porque imagina, quanto maior, e tu sabes isto, quanto maior for a espessura da camada de assentamento, mais sensação de conforto tu vais ter dentro de casa. Agora, existem marcas específicas de vinil que dizem, não, nós não recomendamos tela nenhuma, se puser uma tela por baixo perde a garantia. Por isso é que é importante, especificamente nos vinílicos, tu saberes quais é que são as especificações da marca. E ler as fichas técnicas, que é uma coisa que às vezes eu não vejo o pessoal ter essa preocupação. Eu já trabalhei com a equipe de fiscalização que eles iam nas fichas técnicas de tudo. E tendo dúvidas, eles perguntavam. A primeira coisa que tu vais é ao preço por metro quadrado do vinílico. Porque há vinílicos de 20 e há vinílicos de 60. Alguma diferença tem que haver. Assim como os flutuantes, né? Exato. Ou os laminados. No fundo é isso. E reabilitação, já fizeste alguma? Já reabilitação não é remodelação. Pois, hein? Exato. Não, reabilitação, sou-te sincero, tudo que é prédios de tabique e estruturas que não sejam de betão armado, eu quero ganhar calo. Um dos objetivos da gestão de obra não é que não se faça e não é que não fosse à procura da informação e das pessoas necessárias para eu poder executar esse tipo de trabalho. Agora, eu acho que nós devemos fazer aquilo que nos faz sentir bem. E se tu me perguntas a mim, eu gosto muito mais de ver crescer uma casa de raiz do que me enfiar num prédio e levar com a malta do condomínio e chatear-me a cabeça. Pronto, no fundo é isso. Okay? Olha, até vou recomendar aqui, nem sei se devo, né, mas fiz uma pós-graduação no ISEL de reabilitação que eu recomendo a todos os engenheiros. É um mês inteiro em que se fala de madeira, desde azulejos, desde estrutura metálica, desde reabilitação em construção em betão. Boa. É bem completo, eu achei assim maravilhoso. Na altura iam sei lá quantas edições, naquela altura. Aquilo já foi. Uns tempinhos, já foi uns 6 anos, assim. Também não foi assim há tanto tempo. Mas eu senti necessidade, sabe? Que eu falei, cara, isso aqui é um mundo completamente novo de uma construção nova e eu preciso de perceber um pouco mais. Entende? Desde o tipo de reforço que se faz, desde, sei lá, várias técnicas que até o empreiteiro tem que estar acompanhando, assim. Todos os dias saem coisas novas na construção. Nós estamos aqui a falar, sei lá, de um autonivelante e se calhar já existe uma coisa qualquer que faz o mesmo efeito do autonivelante. Eu ainda no outro dia vi um vídeo de um cimento líquido que nem é bem um autonivelante, é uma coisa ali um bocadinho diferente. Por isso, nestas coisas, temos é que nos manter atualizados. Era o que tu estavas a dizer há bocado. Se uma pessoa tira um alvará em 1992 e acha que aquilo que se aplicava em 1992 se aplica em 2024, obviamente que há coisas que não vão correr bem. O que você espera da construção civil a partir de agora? O que você acha que vai acontecer? Né? Muito se fala aí da inteligência artificial também, é outro que é da questão. Eu acho que na construção, ativamente, ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer. Na minha área, se calhar não. Mas na área de projeto, eu acho que... Na área de projeto, acredito que vai trazer benefícios. Vai trazer aí algumas diferenças. Agora, na parte prática, não estou a vislumbrar como é que... Eu vislumbro, mas não agora. Eu acredito que daqui a uns anos, se calhar, o trabalho mais pesado, de repente, já não são feito por pessoas. Então, sim. Ok, já percebi. Pois, está bem, estamos a falar... Entende? Quando chegar aqui ao nosso cantinho. Mas quando eu falo assim, tirando aqui a inteligência artificial, falando aqui da evolução da construção, por exemplo, outros tipos de soluções que a gente tem, né? O light steel frame, por exemplo, né? Você acha que a gente vai abominar o betão a uma certa altura e vai começar a trabalhar só com estrutura metálica? O que você pensa dessas... Não é novo, gente. Light steel já existe há muito tempo. Já existe há uns aninhos. Mas para muita gente esse conceito é novo, né? Aquilo que eu acho é que, primeiro, é sempre bom haver soluções alternativas. Nós estamos muito habituados ou estamos muito trancados àquilo que são as construções de alvenaria e betão, ok? Em relação ao LSF,
tem coisas muito positivas, tipo execução rápida, custo, essencialmente é isso. Imagina, para um investidor imobiliário, tu consegues levantar uma casa daquelas em 6 meses. Nível de tempo, E, sim. tu A nível poupas de muito custo tempo. ainda não, sabia? Mas a nível de tempo ainda não. Para mim, essa é uma opinião, o grande problema do LSF tem a ver com o contributo do mesmo para a inércia da casa. Imagina, uma casa em LSF, tu ligas o ar-condicionado, aquilo aquece no instante, mas assim que desligas, também rapidamente a casa fica fria. Para mim é o desafio do LSF. Vamos falar da inércia aqui e Vamos o lá. que é a inércia da casa. Ok. A inércia da casa é a capacidade que ela tem de reter calor. Energia que tu gastas, Né? exatamente. E a gente fala calor, gente. Eu sei que você pode estar querendo reter o frio, mas o frio não existe a nível de física, Sim, a gente só fala de calor. Exatamente, Né? exatamente. E essa capacidade. E de verdade, eu sei que muita gente acha que o light steel frame tem muito isolamento e por isso é que é algum. Né? Não, porque são materiais muito leves. Exato. Nossa. Ou seja, aquilo que é o ETICS ou o XPS, que é colocado em muitas construções da LSF, tem a ver com aquilo que são as barreiras térmicas face ao exterior. Mas depois tu não tens nada com peso suficiente, nomeadamente um betão, que te retenha aquela que é a energia que tu gastas dentro de casa. Eu não sei se tu viste aquele vídeo que eu fiz do telhado. Imagina, uma cobertura plana. 90% das pessoas mete o XPS por baixo. Porquê? Mas tem que ser por cima. Mas porquê é que o mete por baixo? Levanta a confragem mais um bocadinho, Sim. mete e aquilo fica logo colado ao botão e eles não se chateiam. E se Sim, depois sim. tiveres que ir pôr por cima, dá-te muito mais trabalho. Agora o que é que acontece? Tu podes pôr por baixo. Agora, aqueles 20 centímetros vezes a laje de cobertura toda, tu não vais ter essa massa a contribuir para te reter a energia do ar-condicionado que tu estás a gastar. Ou seja, vais gastar mais luz, vais ter mais faturas de eletricidade. No fundo é isso. Queria te pedir uma coisa, assim, chapa 3, que possa ajudar muita gente a nível de preço de custo dobra. O que as pessoas podem pensar em fazer já a partida de maneira a ter um controle maior? Então eu vou começar aqui, só para deixar aqui mais em aberto, eu falo muito das janelas. As janelas, as pessoas não têm a percepção, mas a janela ela pode ter um contributo assim de base, por volta aí dos 10% do valor da obra. Medidas estandarizadas. Exatamente, né? Principalmente o cliente que ele tem uma construção da casa em que a casa é para ele e que ele tem um limite financeiro que ele tem que respeitar. Ou seja, eu não estou falando de casa de milhões, gente, atenção, tá bem? E mesmo o cliente da casa de milhão, ele também tem que prestar atenção nas janelas. Certo. Porque se deixar livre, né, por conta do designer, né, por conta do arquiteto, às vezes a gente tem janelas de 2,70 m. E só isso já come muito. E 3,35 e não sei o quê. 3,35? 3,35. Olha que eu tenho uma janela ali na Verdizela que é 3,35, por acaso. Mas é porque 3,35. faz o corte da escada, não? Faz um cortezinho, sim. Não faz o corte da escada? Provavelmente faz. Faz. 3,35 e nem deve ter esse pé direito, quanto mais. Não, tem, por acaso ela embaixo na cave tem 2,39. Ou o limpo vai ter que ser 2,39. Mas isto para dizer, assim como às janelas, acontece exatamente a mesma coisa com os móveis de cozinha. Se tu escolheres módulos de 60, a cozinha vai-te sair muito mais standard, vai-te sair muito mais barato do que se tiveres um com 58, outro com 63, outro com 60,5. Essas dicas são importantes. Sim, é uma das maneiras que tu tens para otimizar aquilo que vai ser o teu custo, ok? Mais uma vez, voltamos à questão de pensar de forma antecipada. Exatamente. Se eu, quando estou a marcar os roços para as infraestruturas da água, do fogão e por aí fora, o que é que acontece? Eu consigo prever para deixar aquilo tudo consistente. Ou, se não for feito em projeto, consigo mexer naquilo para que depois o preço da cozinha vá ser um bocadinho mais baixo. Porque, para todos os efeitos, a cozinha é a mesma. Exatamente. 1 centímetro ou 2 por exemplo, no móvel. Eu falo muito sobre a proteção das janelas. As pessoas não têm a noção de quanto fica caro um vidro para ele ser, ele sozinho fazer o papel da proteção. Né? Porque eu tenho arquitetos que não querem estodes, não querem importadas. E tudo que você isola e de fora para dentro é eficaz. Tudo aquilo que você faz da janela do vidro para dentro é pior, porque o calor já entrou. Então, qual é o material que vai fazer o papel do protetor, né? Nesse caso, da proteção? Vai ser o vidro. Entende? Então você vai passar a ter vidros escuros. Gente, o preço tipo vai 40%. Esquece. Entende? E depois não é só isso, você passa a ter um vidro escuro. E aí, o que acontece? Eu tenho uma janela voltada a sul. A sul, então, dá pra gente... A gente, quando faz o projeto térmico... Dá para estrelar um ovo lá na janela. A gente chora às vezes. E então, eu tenho uma janela voltada a sul e, normalmente, a sul é onde a gente tem a zona melhorzinha da casa. Ou pelo menos que quando se pode, né? Quando se consegue fazer esse tipo de coisa. É onde eu tenho a maior janela, é voltada a sul.
Piscinas a sul. E depois Preferência. acha-se que eu tenho a pala e a pala vai me resolver, que não resolve. Não resolve. Então, se você não tiver uns stories, não tiver uma portada, gente, a janela de vocês vai ter um custo absurdo e não é só isso. A falta de privacidade que você vai ter no futuro também é possível. Porque a janela é escura durante o dia, eu quero que o À sol noite entre. faz o efeito inverso. À noite você não dá conta. E as pessoas acham que blackouts por dentro que resolve. Resolve para dormir. Mas em termos térmicos não resolve nada. Não resolve nada. Ok. Entendeu? É Então é uma verdade. dica aí também para vocês poderem economizar nas janelas. Né? Sim. Mais coisas que você faria assim. Escavações depende dos lugares, gente. Também isso é importante referir. Né? Sim, dizer-vos, já que estamos a falar de escavações, as caves, por norma, dão muito trabalho, mas não é só o trabalho que dão, é o custo que aportam. Okay? Hoje em dia, fazer uma cave em condições, com todos os isolamentos que são necessários, por exemplo, nas muralhas onde vai encostar terra, é uma coisa que tem que ser bem pensada. Poderá pensar-se, ok, uma casa para o próprio faz sentido fazer uma cave, mas se calhar para vender, se formos fazer bem as contas, se calhar mais valia estarmos sossegados. Okay? Obviamente que, e como consultor imobiliário também, Ia para te perguntar isso. uma casa com cave, imagina, as que eu estou a fazer têm cave, obviamente que aquilo vai ajudar a vender. Até porque tem uma piscina interior e não sei o quê. Agora, se tu me perguntas a mim, o dinheiro que o dono de obra está lá a gastar só na parte da cave, ele vai recuperá-lo inteiramente no preço? Tenho algumas dúvidas. Agora, efetivamente, ajuda a vender mais rápido. Eu digo isso porque eu já tive com consultores imobiliários que diziam assim, essa é a única casa que não tem cave, como se aquilo fosse algo pior. Mas, por exemplo, no meu caso, eu, Flávia, se comprasse uma casa, eu não sei se gostaria de ter cave. Por todos os problemas que de futuro essa cave pode me trazer se ela não estiver bem feita. Depende também um bocadinho da morfologia do terreno. Imagina, quando tu tens um terreno inclinado, às vezes é-te mais fácil fazeres uma chamada meia cave do que estares a aterrar aquilo tudo e a esperar que se compacte ou que se autocompacte, ok? Agora, acho que vai tudo direcionado em relação também àquilo que tu queres gastar. E no fundo é isto. Tu me perguntares a mim, Bruno, um projeto em condições ou uma construção em condições, ainda há bocado estávamos a falar disso, projeto de execução, gasto aos 5 ou 6 mil euros no projeto de execução, porque mais do que dinheiro vais poupar muita dor de cabeça. Exatamente. E ainda por cima, se não estás à vontade ou se não estás no ramo todos os dias, acho que é uma consequência natural. No fundo é isso. Vou fazer uma perguntinha aqui, que é por causa do assunto que a gente falou antes de entrar aqui para o podcast, que é desvão sanitário. Quando eu falo desvão sanitário, eu estou falando da última laje, também aquela que fica em contato com o terreno, certo? Desvão ou placa sobre o terreno, na tua opinião? Isso é aquela discussão tipo, é PVC ou alumínio? Sabe como é que é? Não, sabes, por acaso, é uma discussão parecida, Eu acho que em relação ao PVC e ao alumínio com corte térmico também está muito ligado ao custo, porque em condições normais um alumínio com corte térmico será um nadinha mais caro que o PVC. Mas o alumínio é mais bonito. O alumínio é mais bonito e à partida, lá está. Mas eu ainda gosto do PVC, estás a ver? O PVC é um bocado como a história do capote. Nós ainda não temos anos suficientes de janelas em PVC para perceber, ok, aquilo não vai ficar esbranquiçado à cor, ou vai durar ou vai deixar de durar, ok? Agora é uma boa solução e é eficaz, ok? Relativamente às lajes térreas, como me estás a dizer, eu aí não vacilo. Podes encher tudo com brita e não sei o quê, mas quer dizer, tudo aquilo que sejam os pontos de contacto do betão diretos com a terra, tu tens mais suscetibilidade à ascensão de água por capilaridade, não é? Por isso é que, por exemplo, os caboclos, que esses tu não podes fugir, têm que sempre ficar encostados à terra, tens que os isolar o melhor possível, ok? Por isso, se me perguntares objetivamente, toda e qualquer casa com ou sem cave, a primeira laje, para mim, encaixa de ar com uma boa ventilação. Ventilação. É claro, a palavra certa. Tubo de 75 e as saídas sempre mais altas do que as admissões. Exatamente. É como uma casa de banho. As casas de banho antigas não tinham uma grelhazinha em baixo e outra em cima. E hoje em dia só vês em cima. Sim. Mas antigamente tinham a admissão. Foi uma coisa que se deixou de fazer e que deveria lá estar. Não, e hoje em dia a legislação, até em nível de ventilação, está muito em cima, né? Por causa do projeto térmico agora. Hoje em dia tens que ter 50% de renovação do ar por hora. Por isso é que já se fala muito nos VMCs, né? As ventilações mecânicas controladas. Exatamente. Ali, por exemplo, e mesmo casas de banho com janela. A gente tem que ter uma ventaxezinha, alguma coisa. Para além da janela. A janela não conta para nada nesse momento, para ventilação. Eu cometi esse erro na minha casa. Isto é off-record, né? Eu cometi esse erro na minha casa. Eu tenho janelas de 80 na casa de banho, mas não lhe cravei lá com a ventilação. Comprei agora aquelas grelhazinhas da HSTT.
Sim. que são sonoras e não sei o Sim, quê, para sim, fazer sim. um rasguezinho no azulejo, para poder lá pôr. Mas sim, tem que ter todas. Ok? Mas eu acredito que essa mudança de lei e obrigação da gente ter uma Ventax nas casas de banho com janela se deve ao comportamento das pessoas. Porque se você abrisse, né? Eu vou tomar banho. O oscila Você, batendo. não. Gente, qualquer solução. Eu tenho uma casa de banho num sótão, ok? E na altura, gente, não tem nada a ver com o projeto térmico, porque eu fiz essa obra depois, posteriormente. Então eu não tinha que Ok. cumprir nada dessas regras. Mas na altura eu pensei, põe uma Ventax ou põe uma janela, porque na minha casa eu abro as janelas. Então eu não tenho problema de condensação, eu não tenho mesmo. A gente toma o banho, é o hábito, né? Abre-se a janela, fecha-se a porta da casa de banho. O ar sai. O ar Certo. úmido, nesse caso, com os Sim, vapores, aqueles né? pontinhos pretos que se vê muito nas Mas casas de banho, essencialmente é por o que eu causa disso. percebi a nível de legislador da lei é que ele entendeu que não vamos pelo comportamento das pessoas, porque não podemos ir. Eu posso ter pessoas que não abrem janelas. E outra, as janelas estão cada vez melhores a nível de impermeabilização, né? A nível de passagem do ar. Estanquicidade, sim. Estanquicidade, tal e qual. Então, como eu tenho janelas melhores, que vedam mais, se eu ficar à espera que naquela nesguinha da janela saia qualquer coisa, não sai O nada. PVC, por exemplo, já não tem nesgas. Né? O PVC de abrir Fecha completamente. fecha completamente. Entende? E, por exemplo, eu já senti isso na pele, que é, ok, abres o oscilobatente e tens a casa de banho a ventilar, está bem? E em janeiro estás ao pé do Poliban a tomar banho e vem um frio de lá de fora e tu a tomar banho de água quente. Não é agradável. Entende? Não é então a agradável. ventilação é importante, é É, sim, uma senhora. questão importante. Aliás, hoje está-se a dar muito mais importância à ventilação que aqui há uns anos. Hoje em dia não vacilam. Eu acho bem, atenção, acho. E a questão da VMC, e falando aqui um pouquinho da parte do engenheiro mecânico, a gente precisa de um bom teto falso para estar passando essas coisas. Essa é outra dica também que eu vou deixar aqui com vocês. Para quem queira ar-condicionado por condutas, VMCs, né? Tudo a passar no teto falso, mais esgoto, sem projeto de execução, gente, é uma aventura. Tá bem? Porque Sim. eu posso ter uma viga passando bem aqui Exatamente. e eu não consigo passar. É muito simples, né? Se eu não tiver um projeto de estrutura que está pensado, que no futuro esse cliente... Sim, para Epá, poderes passar que à o cliente vontade. quer esse tipo de solução. Sim. Fica um problema enorme. Sabes que existem muitas E casas, fica mais caro. principalmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que se utilizava muito o ar-condicionado de conduta. E se tu reparares, te lembrares, nos halls, o teto de Era bem mais madeira baixo. era muito mais baixo do que nas restantes assoalhadas. Porquê? Porque era onde passava, Tudo. onde estava a máquina do ar-condicionado de conduta e onde passava tudo. Para ventilação mecânica, vai ter que se começar a ter isso em linha de conta. Provavelmente aumentar as distâncias, ou neste caso a cota da laje, para se poder contabilizar os tubos de 200 ou 220, o que seja. No fundo é isso. Lá está a tal coisa da previsibilidade. Se não houver um projeto de execução, tu começas. Ok, agora há isto para decidir. Então vamos pôr este tubo ou aquele. Agora há mais este para decidir. E pronto. E não é só isso, trazer certeza para a obra. Porque quando a gente escreve no papel, a certeza está ali. Certo. Percebe o que eu estou falando, né? Eu vim agora, antes de estar aqui, eu fui a uma obra em que existia tudo menos certezas. Entende? Então, mas o tubo passa por aqui e eu falei, mas por que não tem alguém coordenando os projetos todos, né? Cada um de uma nação e não tem ninguém Porque que não há um pegue projeto de tudo. execução. Exatamente. E andamos aqui a decidir coisas que a gente nem sabe se podia estar decidindo. É a tal história. Eu não tenho. É claro que o custo do projeto de execução depende sempre daquilo que vai ser o tamanho da obra e o tempo que ela vai levar a ser feita. No Com entanto, certeza. se nós pensarmos bem, o tempo que perdemos a ter que tomar essas mini decisões ao longo de toda a obra, face aos custos acrescidos que provavelmente vamos também ter, se calhar compensa-nos gastar os 5.000 euros ou investir os 5.000 euros no projeto de execução. Sim. Ok? Agora, não deixa de ser verdade que 90% ou 80% das casas não têm. Pronto. Que fica a dica para queres menos dores de cabeça, investe no projeto de execução. Eu, se fizesse minha própria casa, eu faria. Pronto. E tu fazes projeto. Não tinha Tu como se não calhar eras fazer. a primeira pessoa que não precisava de fazer isso. Mas mesmo assim, acho que sim. Acho que é uma mais-valia para toda a gente. E voltando àquilo que estávamos a falar, o nosso objetivo, da questão da construção. Eu gostava, e genuinamente, que existissem mais pessoas, ou cada vez mais pessoas, a falar daquelas coisas que nós falamos. Porquê? Porque quanto mais pessoas existirem a falar destes temas, menos os donos de obra e as pessoas que mandam construir vão ser enganadas. Com certeza. Eu para a semana vou a Mafra, uma senhora que comprou uma casa tipo chave na mão em 2015, chove-lhe lá dentro. Estás a ver? Epá.
Acho que cabe-nos a nós. Eu, pelo menos, ficaria mais feliz e mais orgulhoso se cada vez se construísse melhor. Estamos a falar da nossa casa, né? Se não Gente, for e toda a gente vive numa casa, eu costumo dizer, né? No fim das contas, eu acho que são assuntos que tinha que ser importante para todos nós, né? Porque, assim, problemas dobra, acho que toda a gente já viveu qualquer toda a gente coisinha, tem. né? Patologias, então, é um assunto que eu pretendo trazer aqui também, a gente falar de algumas patologias para as pessoas também terem a percepção. Há muita gente que faz confusão de infiltração com condensação. Certo. Às vezes a condensação é algo que você podia estar resolvendo, tipo assim, agora. Tipo Sonazol. Exatamente. Entende? Então tem várias coisas que eu pretendo trazer mesmo para desmistificar um pouco as questões da construção, gente, porque né, uma ciência tão antiga, né? Toda a gente. Eu acho que sim, é como te digo, Pra gente estar fazendo se dessa todos maneira. formos melhores naquilo claro que sim, há pessoas que quem olha para a construção, os tais patos bravos, né, que se chamam, quem olha para a construção na perspectiva única do lucro que vai ter, essas pessoas não têm margem para elas próprias melhorar. Ok? Nem vão ver os meus vídeos, nem vão ver os teus vídeos. Agora, acredito que para alguém que não perceba nada do assunto e queira ter a sua casa de sonho, o nosso papel é fulcral no sentido dessas pessoas, lá está, não se deixarem enganar pelos E empreiteiros. escolher bons técnicos, quando eu falo técnicos, estou incluindo o construtor como técnico, tá bem? E incluir, assim, escolham muito bem quem vocês vão contratar. Do arquiteto, gente, ao engenheiro, ao fiscal, ao construtor, assim, escolham muito bem E quem referências. vocês vão exatamente. Não chega a ir ao Entendeu? LinkedIn saber de onde é que eles vêm, Não é vale a pedir pena. referências, E pedir pede para ver referências. coisas feitas também. Eu tenho um cliente agora que ele tem uma moradia para fazer ali em Caxias, uma moradia que só com a vista que ele tem a casa vai ficar assim fantástica. E ele pediu alguns orçamentos de arquitetura, do qual vai, sei lá, né, dos 10 aos 50, disparidade gente, é uma coisa brutal. absurda. E ele me perguntou, mas como é que eu faço, né, para eu resolver isso? Como é que eu vou escolher? Eu falei, não vai na base do preço, pede exemplos. Pede exemplos, mesmo para o arquiteto. Entendeu? Mesmo para o engenheiro, você podia estar me pedindo, Flávio, eu posso ver um projeto de execução, posso ver um projeto de licenciamento, o que você entrega? Não tem problemas com isso. Entende? Porque é para você ver a diferença, para você saber o que está pagando, gente. Porque, olha. E de certeza que já há pessoas que já trabalharam com essas pessoas, por isso. Pedir recomendação, como é que correu? Né? Realmente me deu assistência? Não, ele estava na obra. Olha, você fez com o mesmo até o fim? Isso é aquela pergunta. Essa é aquela pergunta mesmo. Se ele não chegou ao fim, tipo, cuidado. Exatamente. Se calhar alguma coisa não correu bem. Exatamente. Porque isso infelizmente acontece muito, sim, que as pessoas. Imagina, às vezes tu para ganhares o orçamento dás assim um preço mais competitivo, Sim, não é? sim, Mas sim. depois, assim, tipo ao segundo dia da obra, mas isto não estava incluído no orçamento e não sei o quê. Exatamente. Só lá está. As coisas estiverem definidas a priori, Escritas. não lhes dá aso aqueles tipo, agora isto não estava incluído. Não quê? Então está aqui o projeto. Mas também digo, se por acaso você tem lá um mapa e não estava incluído, é trabalhos a mais, né? Não, isso tudo bem. É justo para um e para outro. É justo. O que eu estou a dizer é, imagina, mesmo os orçamentos. Sim. Os orçamentos, a mim não me chega um e-mail do estilo valor total, X e a primeira tranche é Y e por aí fora. Isso não me chega. Eu quero saber quais é que são os trabalhos que estão incluídos, até porque eu tenho que celebrar contratos de subempreitada entre o dono de obra e os vários subempreiteiros. E tem que lá estar tudo escarrapachado, porque senão o que vai acontecer é isso. Imagina, mas estes muros não estavam incluídos. E depois gera-se ali um mini conflito. Obviamente que eles estão a defender a posição deles e vão tentar sempre puxar mais uma pinguinha, mas nós donos de obra, também temos de defender a nossa posição. Por isso, no fundo, é isso. Se estiver bem estabelecido, volto a repetir, a probabilidade de dar menos chatice aumenta exponencialmente. Voltando aqui ainda ao assunto da adjudicação direta, que você falou aí sobre os subempreiteiros, qual é a maior dificuldade que você tem em fazer esse tipo de gestão? Tua, não é? Era aquilo que eu estava a falar contigo lá fora. Ou seja, aquilo que eu estou a sentir neste momento é, como não sou eu que pago, mas sim o dono de obra, e como não existe um projeto de execução, também é importante dizer, às vezes não é fácil tu impores a tua, não lhe chamaria autoridade, mas chamaria aquilo que é a tua ideia. Porque lá está, estamos a falar de pessoas que, em termos de experiência de terreno, estamos a falar de pessoas com 50 e tal anos, 60 e tal anos, ou seja, já fizeram dezenas de obras. E o que é que acontece? E às vezes eles baseiam-se um bocadinho naquilo que também é a sua experiência e ouvem pouco aquilo que é a malta nova, estás a entender? E a dificuldade ou o desafio que eu às vezes sinto, não é com toda a gente ou com todos os subempreiteiros, mas com alguns, é a dificuldade de, meu amigo, eu quero isto assim. E a nível de tempo, assim, de entradas e saídas? Porque, por exemplo,
pensando num construtor principal, né? Imagina, eu tenho aqui uma empreitada A geral de uma entidade executante, sim. né? Eu tenho uma empreitada geral só alocada a uma pessoa. Certo. Ele sabe exatamente o tempo do canalizador, da entrada e saídas, abertura de roços, né? Vai entrar o eletricista, vai entrar o senhor do ar-condicionado. Não, mas ele controla um pouquinho melhor a questão do tempo, na minha visão. Por isso que eu quero saber a tua. Como é que você faz esse tipo de gestão com essas pessoas? Por que eu estou falando isso? Porque ele contrata sempre os mesmos canalizadores, eletricistas e tudo mais. Então, aquele canalizador ele vai entrar na obra dele e vai dar prioridade, porque ele é um construtor que dá muitas obras. Vamos pensar Certo, assim. certo. Há uma parceria entre eles, né? Agora, imagina você. Está fazendo uma obra ou duas, certo? Você não é o construtor, você está gerindo aqui a obra. Certo. Você precisa que o canalizador entre amanhã. Como é que você consegue fazer essa gestão do tempo com esses especialistas separados? Assim, Eu acho que deve ser difícil, não? Sim, mas a dificuldade não vem da forma como tu estás a dizer. A dificuldade vem. Eu já tenho. Mas é isso que eu quero saber mesmo. Pronto, eu já tenho um determinado conjunto de pessoas que também já vinham um bocadinho da minha família, nas quais eu confio e sei que, assim como sei que umas não interessam, sei que e gosto de trabalhar com determinado grupo de pessoas. Agora. Lá está, como não sou dono de obra, não sou eu que decido se é o Rui ou o Manuel. Exatamente. Okay? Se for o Rui da eletricidade, eu estou tranquilo. Se for o Manuel, a coisa é gerida de maneira um bocadinho diferente. É como uma relação, tu vais ganhando confiança e tu, à medida que a obra vai avançando, também vais percebendo o que é que acontece. Agora, aquilo que é a minha função, apesar de não termos o tal projeto de execução, com aqueles quadradinhos da gestão de projetos, quanto tempo é que leva cada atividade, cabe-me a mim fazer um bocadinho essa coordenação. Eu sei, por exemplo, ok, agora enquanto estamos a crescer o esqueleto, qual é que é a minha preocupação? Ter de cave, ter lá um pedreiro para isolar tudo o que há para isolar por fora. Mas depois, até ao fim do esqueleto, enquanto não se tirar os prumos da primeira laje, o pedreiro não consegue fazer grande coisa. Assim que tiver levantadas as paredes. O que eu estava falando é o seguinte, eu acredito que você tem a tua gestão feita a tempo. A minha preocupação é as pessoas respeitam o teu tempo. Entende? Quando você fala assim, olha, eu preciso que você venha na segunda, ele aparece na segunda? Nem sempre. Não é fácil tu gerir. Não é fácil tu gerir. E aí incido mais uma vez sobre aquilo que é a história dos orçamentos, não é? Um orçamento mais barato não significa que vai ser pior, mas a probabilidade de ser pior é se calhar um bocadinho maior, não é? O que é que acontece? Sim, acontece muito, eles tipo não aparecem, ou dizem que vêm e depois não vêm. Eu já trabalhei nas obras, Bruno. É chato. Muito chato. É chato. Por isso é que eu te digo, na modalidade em que eu trabalho, o dono de obra consegue poupar dinheiro. Porque, como tu estavas a dizer no início da nossa conversa, se eu contratar um construtor chave na mão, ele, para se defender, vai ter sempre que pôr uma margem superior por causa das vicissitudes que vão acontecendo ao longo da obra. Sim. É perfeitamente normal, escusam de consultar um construtor A ou B ou C, porque eles trabalham todos da mesma maneira. Na modalidade em que eu trabalho, eu, no fundo, eu sou pago através de um contrato de gestão, que depois é dividido pelo número de meses que é expectável nós demorarmos a executar a obra, mas depois é como se estivesse eu próprio a construir. Ou seja, eu vou à procura dos melhores preços, das melhores soluções. Ou seja, é um parceiro do dono de obra, no fundo é isto. Quanto é que você prevê assim de porcentagem que se poderia economizar com esse tipo de gestão? Consegues assim falar mais ou menos? Olha, consigo. Posso dizer que tu, no mínimo 20 a 30%. É muito. 20 a 30%. Até porque eu tenho outra coisa. Imagina, por causa, mais uma vez, do meu passado, a maior parte dos fornecedores na zona onde eu trabalho acontecem duas coisas, que é, nós temos crédito para chegar ali, levar tudo o que queremos no mês e chegamos lá ao final do mês, a fatura vem em nome do dono de obra e paga. Mas depois também temos os descontos. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, eu posso dizer que eu, numa empresa que é o Quintão, que é de materiais de construção, que nem a deves conhecer, ali a caminho de Fernão-Ferro. Sim, pronto, sim. Deves, sabes qual é, bastante conhecida. Imagina, há certos produtos que eu tenho 38% de desconto. Se tu fores lá buscá-los, ou se alguém que eles não conheçam for lá buscá-lo, não vai ter o mesmo desconto. Se tu somares esse desconto com aquilo que vais poupar em termos de avança, porque eu não tenho aquela margem de segurança, porque eu estou a construir lado a lado contigo, estás a ver? Sim, eu não preciso daquela margem de segurança. O que é que tu perdes? É um bocadinho de tempo. Ou seja, quem trabalha comigo, com uma certeza vai-lhe ficar mais barato, mas vai perder um bocadinho mais de tempo. Porquê? Porque as decisões são tomadas em consonância com o dono de obra. E, obviamente, que decisão atrás de decisão perde sempre ali um bocadinho de tempo. Ou seja, mesmo a questão dos materiais, você é que trata disso, né? As encomendas e tudo mais.
Bem, espetacular. Eu faço mapa de custos completo. Os donos de obra sabem todos os meses quanto é que vai as empreitadas e quanto é que vai os serviços e materiais de construção, ok? E conseguem usufruir daquilo que são os meus descontos. No fundo é isso, percebes? Olha, muito bom. Sim, como te disse, o desafio aqui é a questão da autoridade, que ainda não sei como é que vou resolver, mas havemos de lá chegar. Havemos de lá chegar. Vai. Ou então Havemos de fala lá assim, para a chegar. próxima, olha, o dono da obra está aqui comigo na reunião. É isso, no fundo. Às vezes é o que tem que acontecer. Quando eu era imagina. diretora da obra, eu sentia isso. Não é fácil, porque eles sabem, imagina, a malta das obras, tu sabes como é que é, né? Tipo, pronto. E às vezes, como sabem que não és tu que pagas, estás a ver? Mas porque é que eu tenho que ouvir este rapaz, o que é que ele está para aqui a dizer? Eu tenho que dar satisfações ao dono de obra, não é este gajo que ele pôs aqui. Tá? No fundo é Quando eu era isso. diretora da obra, eu sentia isso porque o meu chefe era o construtor, era o dono da obra, né? Pronto. Dono da obra não, desculpa. O meu chefe, ele, para além, nesse caso até ele era o dono da obra também. Ele era o dono da obra e o construtor. Então, às vezes eu falava assim, eu estava na obra no Algarve, né? Quando eu era diretora da obra, eu trabalhei lá e o meu patrão nunca estava lá, né? Ele estava aqui em Lisboa. Ok. E então, decisões. Cara, eu às vezes vi os empreiteiros, não, mas aí porque o fulano não tá, e não sei o que. Eu falei, porra, a gente tá aqui, tem que decidir agora, cara. Não dá para ficar É verdade. Eu posso dizer que é assim, em Entende? termos Porque ele era o daquilo- dono do dinheiro, pô, no fim das contas. Isso parecendo que não, Pesa pra caramba. nas obras pesa muito. Olha que nas obras pesa muito. Mas pronto, é o que é. Olha, Bruno, vou te agradecer. Não tens nada que Adorei a agradecer. nossa conversa, tá vendo? Obrigado. Não doeu Obrigado. nada. Não, foi a primeira. Mas correu bem, achas que é alguma coisa útil que Não, tu possas eu aproveitar? achei que foi super bacana. Pronto. Quero que você fale dos teus canais, onde é que as pessoas podem te encontrar, qual é a zona do país que Ok. você faz a gestão, que eu sei que as pessoas vão se interessar. Eu tenho muita gente me perguntando se eu conheço alguém que faça a gestão da Então, obra. para ser o mais transparente possível, Sim. eu neste momento, e até porque tenho muita perspectiva de não vale a pena agarrar as 10, Exato. porque depois vais falhar com toda a gente, ok? Exato. Eu neste momento, gestão completa, nos próximos 14 meses tenho com que me entreter. O Sim. que é que eu ando a fazer? Consultoria pontual. Ok. Imagina, se tu tiveres uma remodelação para fazer, essencialmente na zona da Margem Sul. Sim. Se querem aproveitar os descontos é na Margem Sul. Em termos de descontos, eu em Lisboa, por exemplo, não sou uma mais-valia, só sou uma mais-valia se os materiais vierem da Vierem Margem da Sul. Margem Sul. Pronto. O que é que acontece? Em termos de consultoria pontual, do estilo, estou contigo 2 horas, vamos à obra, há isto para fazer, ou há esta patologia, eu dou-te tudo aquilo que é o meu conhecimento. Isso eu Ok. faço, ok? Em termos de gestão completa, como te disse, neste momento já tenho sarna para me coçar, ok? Por isso não me faz sentido nesta fase estar a aceitar mais. Quando acabar aquela, havemos de continuar, Tá ok? bem. Eu Em acho termos que- de canais, Bruno.Casas do Tejo no Instagram Eu vou deixar aqui embaixo do E- vídeo tudo escrito, tá bem? e no YouTube é Casa aos Pecados e no TikTok também. No Tá fundo bem. é isso, tá bem? Olha, eu quero te agradecer mesmo. Obrigado eu Acho que pelo foi de muito convite. mais valia e acredito que a gente vai poder ajudar muita gente aí que quer construir Espero que essa sim, casa. que se construa melhor em Portugal, é isso que se pretende. Exatamente. Tá? Obrigado. Obrigada eu.